Léo Cunha é escritor, tradutor e cronista. Já publicou mais de 50 livros infantis e juvenis, além de 5 livros de crônicas e diversas traduções. É também doutor em cinema. A mentira e a brincadeira tem muitas semelhanças, né? A invenção, a mentira, a brincadeira. O Mário Quintana dizia que a mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Essa frase é linda, né? José Eduardo Agualusa nasceu em Angola, mas ao longo da vida estabeleceu fortes ligações com Portugal e Brasil. Hoje divide seu tempo entre esses 3 países. Seus livros já foram traduzidos para mais de 20 idiomas. Além de livros e crônicas, também já escreveu várias peças de teatro. Um escritor é sempre um inventor de mundos. Até porque realmente o nosso olhar é sempre o nosso olhar, né? É sempre subjetivo. O Brasil que você vê, não é? Araxá que você vê, não é exatamente a mesma Araxá que outra pessoa aqui vê. São sempre... Cada realidade é distinta consoante os olhos de quem a vê, né? E no programa de hoje, você é nosso convidado especial para refletir sobre romance, realidade e ficção. Como é que a gente consegue lidar com essa? Como é que você consegue lidar com essa linha tênue entre ficção, realidade e mentira que o romance acaba nos levando? Esse é um dos temas, acho que mais quentes, mais interessantes na literatura, né? E é uma coisa que eu acho que é um dos diferenciais da literatura, por exemplo, com relação ao cinema, né? Se você vai assistir um filme, por exemplo, que está Nelson Mandela sendo representado por Morgan Freeman, então, desde ali do início, você já sabe que aquilo não é o Nelson Mandela, é o Morgan Freeman representando, né? É uma representação daquilo ali. E às vezes, na literatura, aquele personagem que você está lendo, você não tem certeza se ele é verdadeiro ou se ele é uma representação, se está na cabeça de alguém. Eu estou dizendo isso por causa de um livro do Agualusa que eu li agora há pouco, chamado As Mulheres do Meu Pai, que é um livro maravilhoso e que tem isso, né? Um livro que conta duas viagens paralelas e tem personagens. Os personagens de uma viagem são personagens do autor da outra viagem. Só que esse personagem do autor e a mulher que está viajando com ele, a gente não sabe exatamente se eles são verdadeiros, se é o Agualusa, se é um personagem fictício, se é a Karen que viaja com ele, se ela é uma mulher verdadeira ou se ela é fictícia. E tem momentos em que essa Karen fala, eu fiz um filme com o Sérgio Rezende. Eu falo, eu sei que o Sérgio Rezende é um cineasta verdadeiro. E aí eu li o livro o tempo todo com uma vontade de ir no Google para ver se aquelas pessoas existiam ou se eram... E eu fiquei resistindo. Não vou ir no Google. Eu quero ler até o final, imaginando. E aí, quando acabou, que eu fui olhar e percebi que parte daquilo ali era realmente verdade e outra parte era personagens mesmo, ficcionais. Então, isso é o grande barato, um dos grandes baratos da literatura, né? Às vezes a gente escreve o que realmente aconteceu, mas na maioria das vezes a gente escreve o que poderia ter acontecido, o que quase aconteceu. Isso também é uma maneira de driblar a realidade, e isso é o mais interessante de um romance. Bem, eu acho que desde o início comecei a escrever fascinado com esse jogo entre a mentira, né, e a ficção e a realidade. Acho que estou aqui nesta mesa mais pelo lado da mentira, né? Isso sempre me fascinou muito. Talvez de todos os livros, isto pode dizer também que é um grande elogio para um escritor quando os leitores acreditam nos nossos personagens, né? No fundo, há um pacto ali de pessoas fingem, enquanto leem um livro, fingem acreditar naquilo que estão a ler. E quando realmente começam a acreditar, quando são capazes de chorar, né? Pelo drama de um personagem, e eu acho que isso acontece na grande literatura, né? A gente se comove mais, às vezes, com a morte de um personagem fictício do que com a morte de um personagem real, né? E quando isso acontece, é realmente um elogio para um escritor. O caso mais louco foi o caso de um outro livro, Estação das Chuvas, que é a história de uma poetisa angolana que atravessa todo o período de luta pela independência de Angola. Depois de eu publicar o livro, eu recebi um telefonema de um editor
dizendo, olha, eu li o livro, gostei, fiquei muito interessado em publicar a poesia completa dela, porque no livro eu publico alguma poesia. Na verdade eu tinha muito mais poesia. E também de publicar a entrevista com ela, porque há uma entrevista, supostamente, do narrador com ela. E eu fiquei tão perturbado, eu podia ter dito, hoje me arrependo de não ter dito, eu dou-te a poesia, né? Porque eu tinha essa poesia. Mas eu fiquei tão perturbado que disse, não, mas eu inventei a personagem, não existe. Eu disse, não, era um editor de Cabo Verde. Disse, não, porque aqui em Cabo Verde várias pessoas conheceram a Lídia do Carmo Ferreira e estudaram com ela em Lisboa. E depois disto acontecer, esta situação foi-se multiplicando. Em eventos como este havia gente que aparecia trazendo fotografias da Lídia, mostrando a Lídia. E aí finalmente um dia eu estava apresentando um livro de um outro escritor angolano, que é um homem ligado à política, e tinha imensa gente, não, estava muita gente, e eu um pouco atordoado com aquela gente toda, e de repente há uma senhora que avança para mim e me entrega um cartão de visitas, e eu leio, a personagem chama-se Carmo Ferreira, Lídia do Carmo Ferreira, e eu leio o nome assim rápido, Carmo Ferreira, e eu tomei um susto e disse, a minha personagem me alcançou, me encontrou, né? E finalmente não era, mas era alguém chamado também Carmo Ferreira, então ela dizia, vim saber quem é isto, quem é esta pessoa que tem que ser da minha família, né? Então isso para um escritor realmente é o maior dos elogios, é as pessoas acreditarem nos seus personagens, não é? Eu fui jornalista durante muito tempo e para mim, por muitas vezes, foi difícil. O escritor começa onde o jornalista acaba e a tentação é sempre perguntar, e se? E ao fazer isso, você já está começando a criar a ficção. Uma outra questão também dentro desse campo da mentira e da verdade é que mesmo quando a gente escreve, por exemplo, um livro de memórias, um livro de reminiscências, falando do nosso passado, mesmo esse passado é um passado que não é totalmente real, é um passado que é filtrado pela memória, pelos lapsos de memória. Não, sem dúvida, eu concordo inteiramente. Todos nós fabricamos o tempo todo memórias, não é? E vamos acreditando nelas. E muitas vezes ficamos perplexos quando depois alguém nos mostra que era impossível que a gente tivesse lembrado daquilo, porque naquela época ainda não existia, por exemplo, não é? Isso acontece o tempo todo. Esse livro é também sobre isso, é um livro sobre construção de memórias, não é? E construção de identidades, não é? Fabricação de identidades. Eu tenho um outro livro que é O Vendedor de Passados, que é exatamente isso, é a história de um homem que fabrica passados para os novos ricos em Angola. Ele diz, ele tem um cartão de visitas que diz, ofereça aos seus filhos um passado melhor. E a tese dele é essa, eles já têm o futuro assegurado porque são muito ricos, mas falta-lhes um bom passado. Então ele fabrica-lhes esse passado. E entre na altura há um homem que aparece, um estrangeiro que aparece pedindo um passado novo, um passado angolano. Ele hesita um pouco, acaba por concordar e fabrica esse passado. E de repente aquele passado fabricado, as coisas que ele pensara ter inventado começam realmente a acontecer. E depois o resto não conto, vocês terão que comprar o livro. Eu acredito que a gente está permanentemente se fabricando uma memória que não é inteiramente verdade, e fabricando com essa memória a nossa própria personalidade. Eu tenho uma história, posso contar uma história? Eu tenho, como todos os escritores, tenho uma biblioteca muito grande. E assim a joia da minha biblioteca é um livro de um grande escritor angolano, do Luandino Vieira, que é um cara que lutou pela independência de Angola, foi preso, e enquanto estava preso, foi publicado um livro dele, Luanda, que foi imediatamente proibido pelas autoridades portuguesas e todos os livros foram apreendidos. Então tem um polícia, da polícia política, da PIDE portuguesa, que tem a ideia de fazer uma edição falsa, com indicação falsa, naturalmente, de ter sido feita em Belo Horizonte, aqui, né, para poder ter o livro à venda lá. Então ele faz essa edição completamente falsa, com a indicação de ter sido feita em Belo Horizonte, e vende o livro. O livro é vendido assim. Eu tenho esta edição, que é raríssima, né? Tenho um exemplar desta edição, com o autógrafo do Luandino Vieira. Aí um dia fui mostrar ao Luandino o livro, muito orgulhoso, né? Olha, tenho esse livro raríssimo. Ele olhou para o autógrafo e disse, não, mas esta não é a minha assinatura. Então, o livro é completamente falso, né? Porque é um livro falso, com autógrafo falso também. É a joia da minha coleção, é o meu livro mais raro.
Existem personagens que teimam em aparecer. Alguns personagens que eram para ser só uma ponta, de repente tomam conta da história e viram o principal ou coadjuvante maior da história. Muitos escritores falam que o personagem tem vida própria, e isso é realidade, não é ficção. Há um lado mágico nisto de escrever, não é? Muitas vezes você não é de que está a criar um personagem a partir de alguém existente, é que você, sem saber como, você encontra aquele alguém, você descobre aquilo, não é? A mim me acontece muito, e falando com os escritores conheço muitas histórias assim. Assim, de repente lembro o meu primeiro romance, que é um romance sobre o século XIX, em Angola, e tem um personagem que eu não tinha visto nenhuma fotografia, nem nenhuma imagem dele, e já depois do livro ter sido publicado, encontrei uma imagem e era exatamente igual àquilo que eu tinha colocado no livro, que eu tinha imaginado. A propósito disso, há uma história muito bonita do Mia Couto, eu podia contar aqui, sobre um livro anterior a este, que está saindo agora, que aliás é um livro excelente. Nesse outro livro anterior, é a história de um homem que vai com os filhos para o interior de Moçambique. Ele diz aos filhos: o mundo acabou, vamos fundar um novo mundo. E se interna pelo mato dentro. E o Mia, já depois de ter escrito o livro, mas antes de publicar, foi fazer uma viagem como biólogo. E em determinada altura encontrou um homem pisteiro que era muito semelhante ao personagem dele, a um velho pisteiro, que é pisteiro? Que segue pistas de animais. E aí aquele homem, ele ficou muito impressionado e foi falar com ele. E o homem explicou que era cego. E passado um pouco, o Mia encontrou o homem a tomar notas, a escrever qualquer coisa. Disse: então, mas você não era cego? Como é que você escreve? E ele disse uma frase extraordinária que o Mia já tinha escrito, que estava no livro. Ele disse: só não sou cego enquanto escrevo. Que é muito isso que eu sinto, né? Que eu acho que é isso a literatura. Nós não somos cegos enquanto escrevemos. Então, de vez em quando você consegue descobrir coisas que não deveria ser capaz, que você não sabe, que à partida não saberia, mas que surgem no livro. Então, acho que a literatura tem este lado um pouco inexplicável, um pouco mágico. Eu acredito no livro como um território de transformação. O livro é essencialmente pensamento, e pensamento é transformação. Eu realmente acredito que os livros são capazes de melhorar o mundo. Um reconhecimento. Acho que você e o Mia, um pouco antecedido pelo Saramago, estão fazendo uma revolução nessa aproximação da cultura portuguesa e da brasileira, né? É uma honra para a gente você estar aqui nesse lugar, aqui em Araxá, mas também é o resultado de um trabalho, né, das editoras, um trabalho de pessoas que vêm aí há anos trabalhando esse conceito de cultura afro-brasileira. Queria que você falasse um pouquinho dessa aproximação. Sim, não, essa aproximação está acontecendo realmente, né, rapidamente, inclusive. De um lado, há uma aproximação política que foi feita, que é preciso reconhecer, que o Brasil começou finalmente a traçar uma política externa. É impressionante, é com um país com a dimensão do Brasil, um país que está condenado a liderar esse bloco da lusofonia, não pode não fazer isso. E durante tanto tempo não teve sequer uma política externa, não foi capaz de desenhar uma política externa. O Brasil começou a fazer isso, começou a fazer essa aproximação. Há uma aproximação económica ao mesmo tempo, porque as empresas brasileiras estão, para o bem e para o mal, presentes em África. E há uma aproximação do outro lado também, não é? Você tem cada vez mais angolanos aqui, cada vez mais portugueses. Então esse trânsito é muito intenso hoje. Depois, além do trânsito das pessoas, há um trânsito de pensamento através dos novos meios de comunicação, da internet. Então eu acho que nunca como hoje houve tanto conhecimento e reconhecimento mútuo entre os nossos países, não é? E acho que da parte do Brasil também se sente isso, começa-se a sentir uma curiosidade grande. Há muitos brasileiros hoje, eu sinto isso onde quer que vá, com essa curiosidade em relação à África. Quer dizer, o Brasil tem um conhecimento de uma África arcaica, mas não tem o conhecimento dessa África moderna, contemporânea, dessa África produtora de cultura, não é? De literatura. A África tem 4 prémios Nobel de literatura. E o Brasil finalmente começou a prestar atenção à África, e eu sinto que há esse interesse, não é? Na literatura, na música também começa a haver esse interesse. E creio que isso não vai parar mais, Até porque o Brasil, ao fazer esse conhecimento, está a fazer um conhecimento de si mesmo, não é? O Brasil está se reencontrando nessa África contemporânea e na vitalidade dessa África contemporânea.
Então acho importante para o Brasil mesmo esse reencontro. Acho que é muito importante para o Brasil fazer esse reencontro. No campo em que eu trabalho mais frequentemente, que é a literatura infanto-juvenil, esse movimento já é bem mais comum, né? A gente tem, por exemplo, o Rogério Andrade Barbosa, que já fez, com certeza, mais de 10, talvez 20 livros, falando da África, das lendas, da realidade africana. Não sei se você conhece Rogério Andrade Barbosa. Pode procurar, que ele inclusive viaja muito para a África, ele participa não sei, de alguma ONG, vira e mexe ele está lá na África. E esse movimento é muito importante na literatura para crianças, né? Porque você começa aí, nesse público que são as crianças. Então tem o Rogério, principalmente, tem o Celso Sisto, que tem, inclusive, acabou o doutorado dele também sobre a literatura afro-brasileira, alguma coisa desse tipo, ou a presença dos mitos e afro-brasileiros na literatura infantil. Então tem alguma coisa acontecendo, sim, vale a pena procurar. Eu tenho a certeza que vai acontecer mais ainda. Na música também, né? A música está começando também. O Martim da Vila tem um trabalho tão O Martinho tem, a Jussara Silveira publicou esse ano um CD só com canções angolanas. Então começa a ter, quer dizer, você começa a ter colaboração de músicos brasileiros com músicos angolanos. É um movimento que está a nascer, mas eu acho que vai ser imparável, acho que vai crescer muito. Quando a gente é criança, a gente brinca de mentir, brinca de fantasiar as coisas. E eu acho que eu ouvi em algum lugar que o artista, seja ele literário ou visual, ele busca a arte como um refúgio para continuar mentindo, de uma certa forma, de continuar imaginando, de continuar inventando. Eu queria saber se vocês mentiu muito quando era criança, porque a gente estava aqui se questionando, essas pessoas são mentirosos compulsivos, né? Concordo, né, que a mentira e a brincadeira tem muitas semelhanças, né? A invenção, a mentira, a brincadeira. O Mário Quintana dizia que a mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Essa frase é linda, né? E tem a ver com isso, né? Não aconteceu, mas tem a ver com isso, né? Quase aconteceu, né? Tinha tudo para acontecer. E essa coisa da brincadeira tem muito a ver com isso também. Eu acho que ao escrever, não é que eu volto a ser criança, não é bem isso. Mas assim, eu acho que eu tento, especialmente quando eu estou fazendo literatura infanto-juvenil, que é basicamente tudo que eu escrevo, né? Não é que eu volto a ser criança, mas eu tento valorizar e explorar e usar aquilo que me encantava como criança, né? Que é basicamente a questão da fantasia, do humor, né? Do nonsense, do absurdo. São questões que me fascinam muito, né? E que tudo tem a ver, isso tudo está mais ou menos ligado, né? A fantasia, o humor e o nonsense são manifestações disso daí. Creio que escrever provavelmente é a maneira que o mentiroso encontra de ser aceito socialmente. Estou lembrando que um grande escritor brasileiro, Lúcio Cardoso, creio que foi ele que, quando fez 50 anos, disse: não sei como é que isto me foi acontecer logo a mim, que tinha tanto talento para ser criança. O escritor é sempre um inventor de mundos, não é? A Luanda que eu descrevo, a Angola que eu descrevo, existe nos meus livros. É uma invenção, é uma Angola inventada, é uma Luanda inventada. Da mesma forma que o Jorge Amado, já estava há pouco falando de Jorge Amado, o Jorge Amado reinventou a Bahia. Né? Se você tiver muito sucesso, tiver sorte e sucesso, o que vai acontecer é que a realidade vai depois reinventar-se na medida da ficção, como aconteceu exatamente com Salvador em relação ao Jorge Amado. Ou seja, Salvador foi tentando, depois do sucesso das obras de Jorge Amado, começar a ficar igual àquilo que Jorge Amado tinha imaginado que era Salvador. Então, se tiver sorte, é isso que acontece. Agora, um escritor não é realmente um reprodutor, vamos dizer. Eu não estou reproduzindo nos meus livros uma Angola que realmente existe. Estou reinventando uma Angola, né? Estou inventando uma Angola. Um escritor é sempre um inventor de mundos. Até porque realmente o nosso olhar é sempre o nosso olhar, né? É sempre subjetivo. O Brasil que você vê, não é? Araxá que você vê, não é exatamente a mesma Araxá que outra pessoa aqui vê. São sempre... Cada realidade é distinta consoante os olhos de quem a vê, não é?